Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar do cara que se apaixonou pela sogra e casou com ela. Tem ainda a história do desaparecido que durante anos foi procurado e estava na casa do vizinho. E ainda a história do rapaz que esfregou o olho e foi parar no hospital. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo você nunca mais vai esfregar seu olho. Vamos ao vídeo. Antes de começar, você já sabe que assim que terminar esse vídeo, você vai fazer o quê? Você vai conhecer o Lar Freak Lar, se ainda não conhece. Vai se inscrever lá também, né? Pra acompanhar os vídeos do nosso dia a dia. Tem culinária, tem passeio, tem vídeos do dia a dia. Tudo que a gente postava aqui de daily vlog, agora tá sendo postado lá. E vai conhecer também o Freak TV, onde a gente posta casos criminais, ufologia, casos misteriosos, desaparecimentos, inclusive parecidos com o que a gente vai falar hoje. E ainda tem até... Já falei caso criminal? Enfim, você entendeu o que tem lá. Terminando aqui, vai lá conhecer. Pra começar esse vídeo de hoje, vamos começar falando do cara que se apaixonou pela sogra e resolveu se casar com ela. E para ficar mais bizarro, o ex-sogro ajudou a organizar o casamento. Essa história inusitada começa, na verdade, com uma tragédia após o falecimento da esposa de Sikandar Yadav, o pai de 2 filhos que, após esse fato da sua vida, né, virando aí um viúvo, decidiu se mudar para casa dos sogros em Vila de Hermoti, em Bihar. Com o tempo de convivência nessa casa, o relacionamento entre o Sikandar, que tem 45 anos, e a sua sogra, a Geta, de 55 anos, evoluiu de um parentesco, digamos assim, mais distante, né, já que ele era o pai dos netos dela, para um romance que eles conseguiram esconder por algum tempo, mas à medida que a fofoca corria, né, rumores sobre o caso secreto começaram a se espalhar pela vila, o marido da Geta ficou cada vez mais suspeitando da relação dos dois. Até que um belo dia ele os flagrou em um abraço romântico. É assim que as matérias locais dizem que aconteceu. E aí teve então a confirmação do que o povo já falava, que na verdade a sogra e o ex-genro, eu não sei se pode chamar de ex-genro se a esposa dele faleceu, enfim, os dois tinham um relacionamento, a fofoca corria e ele descobriu então que é verdade. Furioso então, esse marido traído levou essa história ao conhecimento do Panchayat, que é um conselheiro da vila, exigindo assim que esse assunto fosse resolvido o mais breve possível. Depois de ouvir o relato do Dileshar, que é o marido, o Panchayat convocou o genro, o Sikandar, para ouvir a sua versão da história. Para surpresa de todos, o Sikandar admitiu abertamente o caso com a mãe da sua ex-esposa, né, da sua falecida esposa, alegando que tinha se apaixonado por ela realmente. Depois que a Geta reconheceu também o seu amor pelo Sikandar, o conselheiro concordou em formalizar o casamento deles, oficializando a relação. Até o marido traído, o Dileshwar, teve uma mudança de comportamento depois que ele viu os dois confessando realmente terem ali um grande amor um pelo outro, e decidiu que ao invés de ficar bravo, ele ia fazer o quê? Ajudar a organizar o casamento. Você imaginava esse desfecho? Eu não imaginava. Inclusive foi postado um vídeo nas redes sociais há algumas semanas, onde o Dileshwar conta aos repórteres que ficou até feliz em organizar o casamento do Sikandar e da Geta. E também teve um outro momento que mostrava o Sikandar aí ajudando a enfeitar a noiva e colocando coisa na testa dela, nas mãos, e muita gente aplaudindo, né? Uma multidão que foi reunida para celebrar o casamento. O povo que tava fofocando antes da história, né, até o marido saber, era todos convidados do casamento, né? Porque a vila é pequena, então a fofoca correu, o mesmo povo que fofocou foi no casamento depois, porque é assim que funciona. Enfim, a mídia indiana relata que o Sikandar levou a Geta para sua casa em uma exibição pública da sua união, mas não está claro se o marido traído também vai continuar morando com eles nessa mesma casa. É uma história um tanto quanto bizarra, né? Porque ele era casado com a filha. A filha faleceu, ele foi lá e começou a namorar a mãe dela e casou com a mãe dela. Completamente inusitado. Os filhos que perderam a mãe tinham a avó e agora tem uma como é que chama a avó que é madrasta? Eu não faço ideia. Comenta aqui embaixo se existe uma palavra para a avó madrasta. Mudando um pouco de história, vamos falar agora de um lugar, uma
creche em New Hampshire, nos Estados Unidos, que foi recentemente palco de uma história um tanto quanto bizarra, onde duas tias da creche, duas professoras da creche, foram presas por adicionar melatonina à comida das crianças sem o consentimento dos pais. Aliás, foram 3 presas, não, foram 4 presas. A polícia iniciou uma investigação sobre uma creche lá em novembro de 2023, depois que eles receberam uma denúncia sobre práticas inseguras que eram realizadas nessa creche. Provavelmente foi alguma ex-funcionária que ficou sabendo do que acontecia lá, né, e não quis participar, saiu de lá e decidiu entregar à polícia, porque os pais não sabiam. Então era alguém que estava lá dentro o tempo todo e sabia que isso acontecia. Durante a investigação se descobriu que a comida servida às crianças estava contaminada com melatonina propositalmente. Melatonina é um hormônio crucial no controle do ciclo do sono-vigília do corpo, que é o que regula os períodos de sono e alerta ao longo do dia. Naturalmente, os níveis de melatonina no sangue aumentam à noite de qualquer pessoa, preparando o corpo para um descanso. A melatonina é frequentemente usada para tratar distúrbios do sono, como insônia, atraso nas fases do sono, onde os indivíduos têm problemas para adormecer em horário convencional, e ela também é útil para aliviar os sintomas do jet lag, que é quando o seu relógio interno fica bagunçado depois de atravessar vários fusos horários rapidamente. Então leva um tempinho para você se acostumar e poder dormir novamente no horário normal, né, daquele lugar onde você está, e dá para ajudar, né, o organismo a se regular quando você toma melatonina, isso segundo as fontes na internet, e aí você consegue dormir na hora certa. Então, embora a melatonina seja considerada segura para um uso a curto prazo em adultos e não cause dependência ou diminuição da eficácia com o uso repetido, o seu uso em crianças deve ser cauteloso e sempre sobre orientação médica, dada a sensibilidade do desenvolvimento hormonal e do sono na infância. Porém, como esse caso aconteceu sem nenhuma responsabilidade médica, né? Simplesmente as moças da escola lá, que cuidava das crianças, decidiram que as crianças não tá dormindo à tarde, como é que eu vou ter paz nesse lugar? Tacaram melatonina nas crianças, as crianças eu tô rindo, mas é bizarro. As crianças dormiram tudo à base de melatonina. Sabendo disso, a polícia então emitiu mandados de prisão para Sally Dreckman, de 52 anos, e para as funcionárias de lá, Tracy Ine, de 51 anos, e Caitlin Filardo, de 23 anos, todas residentes em Manchester. Até o momento, não foi revelado por quanto tempo as funcionárias davam melatonina na comida das crianças ou qual foi a quantidade usada. Os detalhes de como essa história foi descoberta pela polícia também não foram divulgados, só disseram que foi uma denúncia anônima, mas esse incidente gerou muita preocupação, obviamente, entre os pais das crianças atendidas pela essa creche e pela comunidade local, que nunca imaginaram que alguém da escolinha seria capaz de tacar melatonina nas crianças para dormir. É bizarro, imagina, as tia devia estar louca, já que não aguentava mais essas crianças que não ficam quietas, né? Tacaram melatonina nos moleque. Mudando mais uma vez de assunto, vamos falar agora do cara que sumiu desde 98. Em 98 o cara sumiu. Foi achado recentemente, já estamos em 2024. Sabe onde ele tava? Na casa do vizinho. Você imagina? Ninguém sabia onde esse cara tava desde 98. Foi achado na casa do vizinho. Por isso que muito caso que eu conto lá no Freak TV, você ouve as histórias assim, você fala, essa pessoa tá pertinho de casa e tá lá até hoje. Pode ser que uma hora aparece. Porque realmente acontece história assim. Um homem argelino que desapareceu da sua casa em uma manhã de 98 foi recentemente encontrado vivo na adega do seu vizinho. Sabe aqueles quartinhos subterrâneos onde a pessoa guarda bebida, guarda vinho geralmente, né? Pra manter ali a bebida há algum tempo? Pois é, o cara tava lá a apenas 200 metros da casa de onde ele sumiu. O nome desse cara é Omar bin Omran. Ele tinha 17 anos quando desapareceu da sua casa em Djelfa, na Argélia, em 1998. Isso aconteceu durante a Guerra Civil Argelina, um período de grande agitação no país, e muitos dos seus familiares e amigos achavam que talvez ele tivesse sido uma das vítimas dessa treta que teve lá, já que isso originou
originou 200 mil falecidos, fora 20 mil sequestrados durante o conflito. As autoridades fizeram uma busca na época, mas pararam de procurar depois de um tempo. A mãe dele foi a única que nunca perdeu a esperança de que ele estivesse vivo e um dia ele ia voltar para casa, mas infelizmente ela se foi em 2013. E o Omar então tinha se tornado mais um caso que provavelmente nunca seria resolvido. Porém, no início dessa semana, o irmão de um dos vizinhos do Omar recorreu às redes sociais para sugerir que o irmão dele, o irmão desse vizinho, estava envolvido no sequestro do Omar. Acontece que esses dois caras, esse vizinho e o irmão dele, estavam envolvidos em uma disputa por herança. Então, nessa briga, um deles resolveu entregar o outro porque achava que entregando ele ia preso. E esse plano deu certo, pois uma vez que os parentes do Omar viram essa postagem na internet, eles entraram em contato com a polícia e o escritório do promotor público da Argélia eventualmente autorizou uma busca na propriedade do vizinho. Em 12 de maio, Omar, com agora pouco mais de 40 anos, foi encontrado exatamente onde o irmão desse vizinho afirmava que ele estava, em uma adega escondida em um mini quartinho em meio ao feno. O suspeito é um vizinho de 61 anos que foi divulgado com o nome apenas de B.A., que tentou fugir durante a operação policial, mas ele foi detido e está atualmente sob custódia. Quanto ao Omar, ele ficou bem confuso ao ver a polícia descendo na sua pequena cela e os médicos confirmaram que ele estava sofrendo tanto de problemas físicos quanto mentais. Outros vizinhos contaram para a mídia local que esse homem que tinha prendido o Omar na casa dele, ele se mantinha sempre isolado, ele não permitia que ninguém entrasse na sua propriedade e todo mundo sempre achou estranho que sempre que ele parecia pedir comida, ele pedia muita comida, mas ele morava sozinho, então ele não precisava comer tanto assim, é como se ele estivesse comendo por 2 pessoas. O sequestrador também foi acusado de até atacar e tirar a vida do cachorro do Omar, porque alguns vizinhos se lembram que o cachorro dele ficava do lado de fora da casa desse vizinho, uivando nos dias seguintes ao desaparecimento do dono, ou seja, o cachorrinho provavelmente sabia que ele tava lá, mas ninguém entendia o que ele tava falando, ninguém dava ouvidos a ele, ele ficava sentadinho lá, até que o cara foi lá e acabou com ele. A investigação desse caso ainda está em andamento, mas o Omar disse à polícia que frequentemente ele conseguia ver alguns familiares passando perto da adega onde ele tava, que é subterrânea, então às vezes dava pra ver um pouquinho lá fora, ele conseguia ver parentes dele passando lá, mas ele não conseguia pedir ajuda. A mídia local afirma que ele estava com a cabeça completamente lavada e mudada, como se o seu captor tivesse lançado um feitiço sobre ele, Durante muitos anos ele tinha medo desse cara, então ele cresceu assim e simplesmente ele não conseguia mais reagir. Mas agora, por causa de uma treta entre irmãos, esse crime foi descoberto. É ou não é a história que você fala? Eu tenho certeza que aquele caso que a pessoa sumiu assim, tá ali na casa do vizinho, tá em algum vizinho perto. Pode acontecer, tá vendo? Agora vamos falar dessa história de um cara que ficou esfregando o olho, sabe? O seu olho coça, você começa a esfregar assim durante muito tempo. Pois é, um cara fez isso. Foi parar no hospital, um cara de 21 anos. Inclusive, depois que ele foi parar no hospital, por esse hábito de esfregar excessivamente os olhos, ele vai ter que passar por um transplante de córnea. Sabe a camadinha que fica ali protegendo o olho? Pois é. O nome dele é Muhammad Zabdi. Ele sofre de alergias desde quando ele era pequeno, que ele se lembra. E quando criança, ele falava que ele esfregava muito os olhos, que eles ficavam vermelhos. Porém, foi só na sua adolescência que isso se tornou um problema grave. Aos 15 anos, ele começou a perceber que a visão dele ficava embaçada no seu olho direito. E essa situação só piorou com o tempo, quando ele finalmente decidiu consultar um médico e foi informado que ele tinha arranhado severamente a sua córnea devido ao constante atrito nos olhos e que agora ele precisaria de uma nova córnea para recuperar
a sua visão. Desde criança ele esfregava os olhos porque ele tinha alergia. Às vezes ele esfregava até eles ficarem vermelhos. A visão dele foi ficando um pouco embaçada desde criança, mas na adolescência que ficou realmente bastante embaçada. E quando ele tinha cerca de 21 anos, ele já tinha inclusive uma cicatriz na córnea. Recentemente ele passou então por um transplante de córnea, um procedimento no qual a sua córnea danificada foi removida e substituída por uma nova. Ele foi submetido a anestesia geral, então ele não sentiu dor, mas o tempo de recuperação foi considerável. O médico dele disse que ele conseguiria abrir o olho em alguns meses, mas que levaria anos para se recuperar completamente. No momento a condição dele é estável, mas o seu olho direito ainda não pode ser aberto, então ele está usando um tapão, né, um tapa-olho, e o médico disse que pode levar 2 meses para que ele consiga abrir o olho, e serão então até 2 anos para se recuperar totalmente, tudo porque ele ficou esfregando o olho muito tempo durante a sua vida. É importante dizer que caso você esteja preocupado com a sua córnea, você perceba que tem um problema de visão, procure um médico. Usa sempre o brilho do celular um pouco mais baixo, porque isso também pode possivelmente danificar a sua córnea. Qualquer grande iluminação, sabe o que sua mãe fala para não ficar vendo televisão de perto? Pois é, muita luminosidade durante muito tempo vai cansar sua vista, então, né, vamos tentar usar menos tela, baixar um pouco o brilho e antes de dormir fica aí pelo menos uma meia hora sem olhar para telas, que você vai ter um sono melhor. Enfim, você imaginar que o cara tava desaparecido desde 98 que eu falei? 90 e pouco, né? Foi só aparecer agora e tava preso na casa do vizinho. Não é engraçado, mas é bizarro, né? O tempo todo a polícia procurou, mas que polícia boa também, né? Que procurou em todo canto e não achou o cara na casa do vizinho. O que não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ter uma comédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e